Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como tá sendo a minha experiência como caloura no curso de jornalismo da PUC Goiás. Bora lá pro vídeo! Antes do vídeo começar, gente, eu já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações aqui embaixo, é muito importante vocês me ajudarem no engajamento desse vídeo para que mais pessoas consigam assistir ao vídeo e esse vídeo consiga chegar para vocês. Me ajudem, pelo amor de Deus, por favor, compartilhando esse vídeo para os amigos de vocês. E eu resolvi gravar esse vídeo porque muitas amigas minhas me perguntam sobre o que eu tô achando do curso de jornalismo, sobre como tá sendo na faculdade. E quando eu tava decidindo qual curso eu ia fazer, eu assisti muitos vídeos no YouTube falando sobre os cursos, e isso com certeza me ajudou muito. Eu assisti muitos vídeos falando sobre jornalismo, então isso foi com certeza um dos pontos agravantes para eu escolher esse curso. E eu vou contar para vocês um pouco sobre o curso de jornalismo aqui da PUC de Goiás. Claro que cada faculdade difere um pouco a forma que é dada o curso. Mas eu vou falar, é claro, da minha experiência aqui na PUC de Goiás, fazendo o curso de jornalismo. Sobre como eu entrei na PUC, como eu fui parar na PUC, eu fiz o vestibular deles sem pensar que eu ia passar, de verdade. Eu fiz mais por fazer e, assim, de última hora eu me inscrevi. Não estudei, estudei que eu já tava estudando na escola, mas assim, não estudei especificamente pra fazer esse vestibular. Achei que eu não ia passar depois que eu fiz a prova. E eu passei, fiquei muito feliz, entrei e tô gostando muito. E inclusive eu indico pra vocês aí vestibulandos, façam um vestibular da própria faculdade, caso eles ofereçam vestibular. Porque, gente, é muito mais tranquilo que o Enem. O Enem são 2 dias de prova, são muitas questões. E eu não sei, na verdade, se o vestibular da PUC ele é personalizado de curso para curso, mas a minha prova, a maioria das questões era de linguagem, interpretação de texto, tinham poucas questões de exatas, a maioria era linguagens mesmo, e só tinha 20 questões e uma redação, E para um jornalista, basicamente, as questões importantes são ali as de humanas, história, geografia, português e a redação, obviamente. E eu fui bem nessas partes, Nas exatas, com certeza, eu fui mal, porque eu sou uma desgraça em exatas. Mas, então, eu acho que eles também dão uma avaliada nisso, Tipo, qual é o curso que você tá indo e como você saiu na prova de acordo com o curso que você tá escolhendo. Não tem coerência você querer ir para um curso de engenharia e zerar a parte de matemática, por exemplo. Aí você não vai entrar no curso de engenharia. E o Enem, gente, péssima experiência com o Enem. Eu achei muito cansativo, muita questão. É horrível. Não faça o Enem, brincadeira. Faça o Enem, é importante, a gente precisa fazer. Bom, pessoal, as minhas aulas começaram dia 18 de fevereiro. E eu escolhi o curso de jornalismo porque eu gosto muito de falar, ler, escrever. Eu sou muito comunicativa, por mais que eu seja uma pessoa tímida, eu sou muito comunicativa, eu não tenho problema de falar com câmeras, Acho que já deu pra perceber aqui no canal. E todo mundo sempre elogiou muito o meu jeito de falar, a minha dicção, a minha oratória. Então isso eu acho que é um ponto muito positivo se você vai fazer um curso de comunicação. E a parte de escrever, redação, sempre foi uma paixão muito grande pra mim. As redações da escola, assim, aquele estilo de redação dissertativa, argumentativa, é um estilo que eu gosto bastante, porque eu gosto bastante de argumentar, mas eu também gostei muito do lado mais subjetivo da escrita, tipo poesia. Eu amo escrever poesia, amo escrever histórias de ficção também. Então, escrever sempre foi uma paixão muito grande pra mim e até pra desabafar mesmo. Quando eu tô triste, eu vou lá no notas do meu celular e coloco tudo pra fora, escrevo tudo que eu tô sentindo. Então, a escrita sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, mais até do que ler, talvez, assim, mas eu sempre gostei muito de ler também. E acho que vocês já sabem que cinema é uma grande paixão da minha vida, então cinema continua sendo a minha primeira opção de curso, mas eu tô fazendo jornalismo e tô gostando muito, tô esperando sair a nota do Enem aí, mas assim, se sair e eu conseguir passar pra cinema também em alguma outra faculdade, talvez eu mude pra cinema, mas enfim, eu ainda não sei. Mas eu só sei que eu tô muito feliz no curso de jornalismo. Eu tenho 5 matérias, por enquanto, no primeiro período. Pra quem não sabe, um período de faculdade dura um semestre e eu tenho 5 matérias. Delas, 3 são específicas de jornalismo e 2 são de linguagens e ciências humanas, assim.
que são matérias que são dadas em vários cursos de humanas, de comunicação, enfim, que é política e cultura brasileira. As duas matérias, a gente só tem aula de preleção. No curso de jornalismo, a gente tem aula de preleção e de laboratório. E imagino que em vários cursos sejam assim. Preleção é uma aula teórica, em que o professor fala, e a gente anota, a gente pergunta, né? Aulas expositivas. E aulas de laboratório são aulas práticas, então que a gente grava alguma coisa, tipo, no caso de jornalismo, a gente grava muito e escreve muito. Então, no caso, assim, a gente, na aula de audiovisual, na aula de laboratório, a gente grava passagem, stand-up, enfim, eu vou falar um pouco, assim, desses termos jornalísticos, que é claro que eu tô começando a aprender ainda. E na aula de rádio, por exemplo, a gente vai gravar locução, podcast, né, nas aulas laboratoriais, que são as aulas práticas. Então, a gente tem esses dois tipos de aula, preleção e laboratório. Porém, essas duas aulas, cultura brasileira e política, a gente não tem aula de laboratório, só de preleção, porque são matérias bem teóricas mesmo, bem densas, assim, tem bastante conteúdo. Eu gosto bastante de cultura brasileira, política eu gosto também, mas das 5 é a minha menos favorita, porque tem alguns assuntos, assim, que eu não acho tão interessantes, tem outros que eu acho mais, mas tem alguns que são mais chatinhos, que são um pouco mais, assim, densos. E as 3 aulas mais legais, com certeza, são as que são específicas mesmo de jornalismo, que são comunicação em rádio, comunicação audiovisual e produção e redação jornalística. Comunicação audiovisual é a minha aula favorita, porque, como vocês sabem, eu gosto muito de cinema, gravo vídeos aqui pro canal, então eu gosto muito da área audiovisual. E na aula de audiovisual, eu já gravei uma passagem me apresentando e falando por que eu escolhi fazer jornalismo. Eu já gravei um stand-up, né? Um stand-up é quando o jornalista fica em pé e dá uma notícia rápida, assim, 1 minuto a 1 minuto e meio. E uma passagem é quando você mostra o seu rosto na câmera, né? E aí tem outros termos, off, cabeça, enfim, vários termos aí jornalísticos que eu estou aprendendo ainda. Gente, eu tô gostando muito desse universo, eu tô muito ansiosa pra realmente começar a trabalhar com isso. E uma coisa que eu sou, assim, muito feliz do curso de jornalismo é que não tem nenhuma matéria de exatas. Aleluia! Sério, gente, muito bom. Não tem nada, matemática, física, química, Deus me livre. Eu não gosto muito do jornalismo tradicional, do jornalismo de televisão ou do jornalismo escrito, de papel, né? Principalmente o jornalismo de televisão, eu acho que é muito chato esse jornalismo televisivo, né? Eu não tenho paciência para sentar no sofá e assistir Jornal Nacional, RJTV, enfim. Eu não tenho paciência. Eu acho muito mais rápido e fácil ler uma notícia pelo Instagram, pelo Twitter, né? Entrar no Instagram de algum jornal e tal. Eu entro muito no G1, no O Globo, Correio Brasiliense. Eu acho muito mais fácil acessar as notícias pela internet. E eu acho que a minha geração e as próximas tendem a ir muito mais para esse lado da internet mesmo. Porque a televisão, ela segura muita gente ali. Tipo, a gente é obrigado a ouvir a pessoa falando. E aí tem comercial. Então, assim, eu não tenho paciência pra ficar sentada ali vendo as notícias quando é muito mais fácil eu simplesmente pegar lá e ler a notícia, sabe? Pela internet. Aí no curso de jornalismo, mas é uma questão da PUC, não é só no curso de jornalismo, a gente tem que fazer algumas atividades complementares e que somam horas pra gente. Então, ao todo a gente tem que ter 300 horas ao longo do curso de 4 anos. Mais pro final do curso a gente vai fazer estágio, a gente pode ir em eventos, né, mas tem que ser acompanhado do professor, enfim. A área que eu quero trabalhar do jornalismo, eu quero trabalhar com a área de entretenimento e cultura, né, porque eu gosto muito de cinema. O meu professor de audiovisual, ele fala que o cinema é uma costela do jornalismo, ou seja, que tem tudo a ver, que tá dentro do jornalismo também, por exemplo, documentário, né, obviamente cinema, é um filme que é 100% jornalístico, sabe? Você tá ali contando a história de alguém, você tá contando um fato, alguma coisa interessante, né? Você tá documentando alguma coisa. Geralmente documentários não são histórias fictícias, né? São histórias reais. Isso é muito legal. E eu quero muito, assim, trabalhar numa revista, num jornal, que eu possa ser jornalista através da área audiovisual, mas na internet, com vídeos, Instagram, YouTube, né? Eu acho que
é muito mais interessante para essa nova geração do que a televisão. Eu tô muito feliz com o curso, eu espero cada vez mais melhorar a minha questão da timidez. Para falar na frente de outras pessoas é mais complicado, mas assim, para gravar vídeos aqui no canal, que eu tô sozinha no meu quarto, obviamente, não é uma coisa difícil para mim. E eu acho que o curso de jornalismo, uma coisa que é legal, se você tá em dúvida de qual curso escolher, é que ele é um curso muito maleável, ele é muito coringa, tem muitas ramificações. Então tem tipo jornalismo esportivo, muita gente da minha sala quer fazer jornalismo esportivo, né, voltado para futebol, Fórmula 1, enfim. Tem jornalismo dessa área que eu gosto, que é mais uma área cultural, de cinema, entretenimento, arte, música. Também tem uma parte que eu gosto muito, que são pautas sociais, acho que já deu pra perceber aqui no canal também. Eu gosto muito de falar sobre feminismo, causas assim, LGBT, movimento antirracista, várias pautas assim, causas sociais eu gosto bastante de falar sobre, então o jornalismo com certeza vai me abrir portas nessa área e eu quero bastante trabalhar com isso também. E eu quero muito fazer entrevistas, sabe? Eu acho genial você entrevistar pessoas, eu assisto muitas entrevistas assim. Tem uma entrevista que, cara, se algum dia eu conseguir entrevistar uma pessoa desse jeito, eu vou ficar muito feliz. Que é um jornalista que entrevistou a Clarice Lispector. Foi a última entrevista que ela deu antes de morrer. A única, inclusive, porque ela não era muito de dar entrevistas, foi uma entrevista pra TV Cultura. E ela fala tudo, ela se abre muito naquela entrevista, ela fala sobre solidão, sobre a depressão dela, assim. Não fala tão diretamente, ela fala de um jeito mais, assim, subjetivo, o jeito da Clarice, né? Mas é muito, muito interessante, assim. Eu fico deslumbrada toda vez que eu assisto aquela entrevista, assim, porque eu acho genial. O jeito que o jornalista perguntou e o jeito que ela respondeu, assim, eles tiveram uma química muito legal ali, uma interação muito boa. E eu sou apaixonada por aquela entrevista. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. E eu gosto muito, assim, de entrevistas com celebridades no geral, cantores. A Foquinha, por exemplo, é uma pessoa que eu me inspiro muito, que ela tem canal aqui no YouTube e ela é jornalista. E ela fala sobre cultura pop, entretenimento, música. E ela entrevista, assim, as pessoas mais incríveis do mundo. Shawn Mendes, Ed Sheeran, todas as pessoas aí, música, cinema, ela entrevista. Maravilhosa, perfeita. Quero muito entrevistar pessoas, assim, incríveis. E pra isso, tem que saber falar inglês, né? E o meu inglês é, assim, básico, mas eu faço aula, então, assim, tô melhorando. E como eu falei, o jornalismo, ele é muito maleável, né? Tipo, você pode fazer jornalismo esportivo, jornalismo cultural, jornalismo social, né? Falar sobre essas pautas sociais que eu acho muito interessantes, tipo Quebrando Tabu, Mídia Ninja, que são contas do Instagram que falam muito sobre essas pautas sociais. Eu acho muito interessante, adoro o jornalismo que eles fazem. Acho super legal mesmo. O Conversa com o Bial também é um tipo de entrevista que eu gosto bastante, assim, essa conversa bem leve, assim, bem legal. Por exemplo, a entrevista dele com a Fernanda Montenegro, eu acho muito boa. E eu quero muito ser aquela jornalista, assim, que vai numa cerimônia do Oscar entrevistar as celebridades, assim, ai, eu adoraria. Tipo como o Google Gloss foi também, essas contas, assim, de fofoca eu também adoro. Tipo o Google Gloss, Léo Dias, assim, que colocam as notícias das celebridades, assim, bem rápido. E todo mundo fica tipo, uau, estou chocada. Eu tô passada, chocada. Eu adoro isso também. Eu gosto muito de cultura pop no geral, né? A indústria do entretenimento, eu sou muito apaixonada, né? Cinema, teatro, arte, música, eu gosto bastante. Então, assim, eu quero muito que o meu jornalismo seja voltada para esta área. E sobre as aulas, a gente tá tendo aula online, né, EAD, mas mesmo assim tá sendo muito legal, eu tô gostando bastante e já tô com muitas expectativas para quando eu futuramente for trabalhar como jornalista. No jornalismo você também pode trabalhar com assessoria de imprensa, né, então você não vai estar ali entrevistando pessoas, fazendo reportagem, notícia, mas você vai estar ali assessorando pessoas, né? E aí tem o jornalista também que escreve muito, que escreve para jornais online, na internet. Tem aquele jornalista que é âncora de grandes jornais televisivos, que é o caso do William Bonner, da Renata Vasconcelos. Tem jornalismo de reportagem, que vai lá na rua, entrevista as pessoas, conversa e tudo mais, né? O repórter. Tem jornalista de rádio, que é o jornalismo que eu sou mais distante, porque eu não escuto rádio.
só se estiver no carro, e mesmo assim eu prefiro colocar uma musiquinha no carro. O jornalismo de rádio eu acho meio chatinho também. E o jornalismo televisivo, eu acho que ele é muito ultrapassado, muito antiquado. Eu quero trabalhar com jornalismo na internet, mas dentro da área audiovisual. Mas assim, trabalhar com jornalismo escrito também eu vou adorar, porque eu gosto muito de escrever. Mas escrever, obviamente, para jornal online, não para jornal impresso. Porque assim, jornal impresso, eu acho que se tem alguém que lê, deve ser uma pessoa de idade, assim. Acho que são mais pessoas idosas mesmo que ainda leem jornal impresso, porque é bem raro atualmente. Então a gente tem que ler bastante, tem que ler alguns livros, né? Bastante textos, assim, tipo, a aula de cultura brasileira e política é a aula que a gente mais lê. Os professores, eles deixam bastante textos lá pra gente ler. A gente apresenta seminários, debates temáticos, enfim, tem tudo isso. Então, assim, se você não gosta de ler, não faça jornalismo, porque tem que ler bastante. E as 3 aulas específicas de jornalismo são mais dinâmicas. Tem slide de PowerPoint, o professor ele mostra vídeo de reportagem, a professora põe um podcast pra gente ouvir, né, uma locução de rádio, é um pouco mais dinâmico, né? Já essas 2 aulas, elas são tipo basicamente ler texto e falar, e é uma parte que eu também gosto bastante. E aí quando eu tô bem focada, eu começo a anotar loucamente. E eu já tenho alguns livros aqui em casa que eu comprei para o curso que os professores pediram e eu vou mostrar para vocês. Esse livro a gente está lendo para a aula de política, que é Mídia, Propaganda Política e Manipulação, do Chomsky. O Noam Chomsky, para quem não conhece, é um intelectual estadunidense. Atualmente ele já tem mais de 90 anos e ele é tipo assim, o cara da comunicação, sabe? Ele entende muito de linguagem. A gente assistiu um documentário sobre ele que chama Consenso Fabricado, que ele fala justamente sobre como existem tipos de jornalismo que fabricam o senso comum da população. Então eles manipulam ali a notícia, a informação, para fazer com que a população receba aquela informação de uma maneira já manipulada. Então eles fazem com que a população acredite no que eles querem que ela acredite. Então recebe uma informação já manipulada ali, né? Justamente que fala propaganda política e manipulação. Ele fala aqui nesse livro que o que os políticos fazem com a propaganda era basicamente o que os ditadores faziam nos regimes totalitários, sabe? Que eles usavam a força e a violência para conseguir manipular a população. E quando não conseguem mais usar a força e a violência, eles utilizam a propaganda política, porque assim eles manipulam o pensamento da população. Então é realmente muito interessante. Já fiz algumas marcações, tô lendo já, o professor ele vai lendo os textos com a gente na aula, porque não é assim tão fácil de entender. Então ele vai ali explicando pra gente contextos históricos e tal. E é bem legal. Eu gosto bastante das opiniões do Chomsky, concordo bastante com a maioria das coisas que ele fala. Eu realmente acho ele um intelectual muito interessante. E esse aqui eu ainda não comecei a ler, que é do Pierre Bourdieu. Eu tenho outro livro do Bourdieu, que é sobre machismo, feminismo, bem interessante também. Ai, gente, eu adoro cheiro de livro, não sei vocês. Que o professor de audiovisual passou pra gente ler sobre a televisão, seguido de A Influência do Jornalismo e os Jogos Olímpicos. Não comecei a ler, mas assim, ele explica de uma maneira mais detalhada a televisão, ó, o estúdio e seus bastidores, a estrutura invisível e seus efeitos. E aí fala um pouco depois sobre os Jogos Olímpicos e a influência do jornalismo. Mas assim, tá vendo que todos são bem fininhos, assim, não é nada muito, impossível de ler. E aí eu comprei 2 livros que o professor na aula de política falou que são 2 livros de distopia, que era uma forma mais didática de entender o Chomsky, né, os pensamentos do Chomsky, que são esses 2 livros aqui. Esses 2 livros já estavam na minha lista e eu já queria ler antes mesmo do professor indicar. Ele não passou esses livros pra gente ler, não são leituras obrigatórias da faculdade nem nada. Ele só citou esses livros na aula, falando que eram formas mais didáticas de entender os pensamentos do Chomsky. E aí uma aluna confirmou também e falou que os 2 livros eram muito bons, e aí eu resolvi comprar os 2 para ler, né? O primeiro é 1984, do George Orwell. Muitos colégios passam esse livro para ler para os vestibulares, Enem e tal. Que cheirosinho. Admirável Mundo Novo. A minha mãe adora esse livro, ela falou que eu vou gostar bastante, que é do Aldous Huxley. Talvez eu faça de novo esse ano, assim, né, como eu falei, vou tentar outras
faculdades também pra ver se eu consigo cinema. Mas eu realmente acho que eu vou seguir o curso de jornalismo até o final, porque eu tô muito empolgada, eu tô gostando bastante e eu tô bem, assim, animada com todas as possibilidades que esse curso pode me proporcionar. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco sobre o curso de jornalismo. Claro que eu tô só no início, então eu não sei muitas coisas ainda sobre o curso. Depois, mais pra frente, eu posso fazer outro vídeo pra vocês. Mas eu tô gostando muito, eu tô bem feliz, acho que fiz a escolha certa. Mas como eu falei, a minha paixão mesmo é cinema. Eu quero ser cineasta, eu quero dirigir filmes. Mas o jornalismo com certeza também vai me abrir muitas portas pra isso, porque como eu falei, o cinema também tá muito dentro do jornalismo. E eu quero trabalhar com jornalismo de entretenimento, cultural, enfim. Tá tudo ali junto e misturado. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Se inscrevam no canal. Um beijo e tchau!